O dia está chegando ao fim e eu me coloco do seu lado. Eu sou o Bispo Gilberto Gomes, professor e capelão do Reino dos Céus. E todos os dias me coloco junto a você para analisarmos o dia que passou e nos prepararmos para o dia que virá, e nesse caso, uma semana onde teremos muitos desafios pela frente. Hoje é domingo. Tivemos a oportunidade de ir na casa de Deus, receber o corpo e o sangue de Jesus, a força do Cristo vivo dentro de nós. E além do mais, receber muita energia, capacidade para enfrentarmos as lutas que a semana normal vem trazendo para nós. É claro que, além dessas lutas, existem outros desafios. Mas hoje eu quero que você use um pouco da tecnologia que o mundo vem mostrando para entender a questão da perspectiva de Deus em relação à sua. Porque o homem não vê como Deus vê. Quando digo homem, não estou falando do gênero masculino, estou falando de toda a humanidade. A maneira que a humanidade vê determinadas coisas. Um exemplo claro, sem antes citar a questão tecnológica, é como a natureza ela vem desenvolvendo um ciclo que às vezes até assusta. Estava assistindo uma reportagem sobre a África. Eu não lembro se era sobre o Kalahari, uma região onde determinados períodos do ano há uma grande seca e existe uma migração de animais, elefantes, búfalos. Não sei citar exatamente as espécies, mas eles vêm numa migração anual em busca de água. E graças a essa migração, eles vão desmatando determinados lugares que precisam ser desmatados. Animais vêm trazendo, assim como os insetos que os seguem, pólens que vão polinizando as plantas e fazendo com que daquela geração de plantas outras vão surgindo. Você entende o que eu estou querendo dizer? É o ciclo da vida, que parece ser uma coisa aterradora, porque é um período de seca, mas é necessário para que a terra venha se preparar para produzir depois novamente. É como acontecem às vezes determinados incêndios que não são provocados por mãos humanas, mas incêndios que são provocados para fazer com que a floresta, depois de um determinado tempo, possa renascer com uma nova vida. O solo preparado pelas cinzas possa oferecer uma fertilidade ainda maior. Para uma pessoa, quando vê um incêndio, ela logo pensa que é algo extremamente destrutivo, mas a natureza tem o seu incêndio, tem o momento de se incendiar. É difícil a gente entender determinados ciclos, inclusive até mesmo do corpo humano. Como o corpo humano ele vai desenvolvendo de uma forma que, se uma pessoa quisesse interferir, e a gente vê isso, infelizmente tem pessoas que elas querem alterar a própria natureza, não gostando de determinadas partes do corpo. E depois elas se decepcionam de tal forma porque os procedimentos que fizeram deformaram seus corpos. E quando olham nas fotografias e veem que a evolução genética delas estava favorecendo o seu corpo e não criando um corpo distorcido. Para explicar melhor, eu olho pela área tecnológica e eu quero que você pense em satélites. Você hoje tem acesso no seu aparelho celular a vários GPS.
que podem mostrar para você via satélite através de fotos ou imagens em tempo real de como estão as ruas. Recentemente eu vi as imagens de satélites do Rio Grande do Sul e pude compreender o tamanho da enchente que tomou conta daquele estado, quando lá do alto o satélite ele estava registrando imagens que normalmente uma pessoa não tem aquela noção de como estava as águas tomando conta das cidades, e de longe o satélite ele ofereceu essa visão diferenciada, essa perspectiva. Do alto se vê melhor. Já subiu num prédio bem alto? Lá do alto do prédio, um prédio de 20, 30, 40 andares, ou até maior, de lá você percebe as ruas, você percebe as passagens de aviões passando. Inclusive, se tiver um incêndio em determinado lugar, você vai ver de longe a fumaça, porque dali você tem uma visão privilegiada, uma perspectiva privilegiada. Eu acho que você começou agora a compreender onde eu quero chegar. Essa visão revelada do Espírito de Deus é a visão privilegiada acima do entendimento humano. Eu gostaria de fazer uma leitura no texto sagrado em Provérbios, capítulo 3, versículo de 5 a 6, que diz assim: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará a sua jornada. Débora era vista pelos povos cananeus como uma mulher. Isso naquela época já era um termo pejorativo, porque naquela época a mulher era considerada inferior ao homem. Segundo, Débora não era uma estrategista de guerra, então eles subestimaram esta mulher. Débora, ela era uma mãe viúva, poderia até se dizer, uma mulher sem muitos cuidados e quem cuidasse dela. Então, todos os que poderiam imaginar em Débora uma mulher fraca caíram do cavalo, porque Débora, ela se revelou uma mulher decidida, firme, determinada em salvar sua família e seu povo. Observe que nós temos falado muito disso. Pessoas improváveis, pessoas que elas não parecem ser o que realmente são. Pessoas que acreditam nelas, que confiam em seu poder e na força do Espírito de Deus que há dentro delas. Não confiam apenas na sua própria inteligência ou no que o mundo diz que elas são. Porque hoje, opiniões temos por todas as partes. Inclusive, alguém nesta hora, ao me ouvir, ao me assistir, pode muito bem estar falando: não concordo com o que ele está falando, porque a minha opinião é essa. Olha, eu não estou nem aí para a sua opinião, que você deixa de pensar ou que deixa de achar. E não estou aqui tentando impor a minha opinião. Pelo contrário, baseado na palavra sagrada de Deus, que diz que nós não devemos confiar no nosso próprio entendimento, mas reconhecer em Deus os nossos caminhos, porque Ele tem uma perspectiva muito maior do que a minha própria perspectiva, do que sua perspectiva, do que sua visão. Enquanto você pode se enxergar uma pessoa frágil, Deus lhe vê forte. Enquanto você pode achar que esse caminho é difícil, Deus vê que o caminho por aqui é melhor. E você pode passar por aquele caminho, mesmo que talvez você pense assim: mas é cheio de buracos, mas é um caminho tortuoso, mas é o caminho melhor para você passar, porque lá do alto Ele vê isso. Lá do alto Deus vê um caminho mais certo para você poder ir na sua jornada. Isso é solução. Sabe o que é solução? Solução é a resposta para o problema que alguém não está conseguindo resolver. Uma solução, ela não surge simplesmente porque tem um problema.
Ah, mas todo problema tem solução. Sim, mas a maioria das vezes as pessoas quebram cabeça com todos os problemas, sejam eles emocionais, familiares, sentimentais, financeiros. Por quê? Porque tentam fazer do seu jeito. E do seu jeito não dá. Todas as vezes que Israel esquecia do Senhor, todas as vezes que Israel se afastava de Deus, se encontrava em crise. E graças a Deus, Deus levantava homens e mulheres decididas a fazerem o que Deus mandava. Quer você goste ou não, o mundo é todo organizado numa sincronia espiritual e forte e intensa, guiada por uma luz, um conhecimento, uma soberania maior, que deu início a tudo, e que vê tudo, e que sabe muito bem qual caminho melhor seguir. Agora, a questão toda é, você vai decidir buscar pela solução, fazer a sua parte para vencer ou não? Você vai decidir fazer a sua parte ou não? Você pode escolher. Uma pessoa pode falar para você assim, olha, essa rua aqui você chega mais fácil no endereço. E você pode decidir, não, eu prefiro caminhar ao contrário. Eu prefiro seguir o caminho mais longe. Você decide. Você tem o livre-arbítrio. Mas a solução está apenas para aquele que confia no Senhor e no seu poder. Portanto, eu quero orar agora. Eu quero pedir a Deus que venha nos mostrar, dentro da humildade que a gente pode deixar se revelar dentro de nós, a sabedoria de ouvi-lo e deixá-lo no controle, para que ele nos mostre e nos dê a direção. Assim como cada Débora, cada mulher, cada Maria vai buscar em Manaim a unção da solução com a nossa apóstola Sol, assim como você está fazendo a sua parte para nesse mês de junho ser a solução dentro de casa, eu sei que para isso acontecer, você precisa abrir seus ouvidos e o seu coração. Vamos orar? Nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, nesta reflexão especial de domingo, eu quero agradecer pela graça e pela luz da Tua sabedoria de entender o quanto é importante vermos as coisas pela perspectiva divina. Sabemos que o Senhor criou o mundo numa sincronia divina tão grande que tem coisas que às vezes acontecem e o ser humano não entende. Mas sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus e creem no seu nome. Te agradeço, meu Deus, pela visão espiritualizada que o Senhor tem nos dado na solução dos problemas. Porque o Senhor enxerga além do que nós enxergamos. Nós enxergamos do modo horizontal. O Senhor vê do modo vertical, de cima para baixo. O Senhor olha do alto e vê, meu Deus, o trajeto que nós devemos tomar. Portanto, agora eu reconheço que necessito do Senhor e que peço nesta hora que cada pessoa também possa dobrar-se diante do Senhor, se humilhar diante do Senhor e reconhecer que precisa fazer a sua parte, que precisa deixar de fazer do seu jeito e fazer do jeito divino do Pai, de Deus, de Jesus, para funcionar, para dar certo. Te louvo e te agradeço por estarmos juntos. Muito obrigado, meu Deus, pela vida desta pessoa, pela vida dos meus apóstolos, dos profetas e profetisas desta obra. Em nome de Jesus. Amém. Aqui do estúdio da administração do Santuário Reino dos Céus, eu peço a Deus que venha abençoar cada vez mais a sua vida. Que Deus lhe abençoe e tenha uma excelente semana. E saiba que o conhecimento faz toda a diferença. Compartilhe este vídeo e se inscreva nos meus canais. E peça às pessoas para que se inscrevam e possam observar e receber esse alimento divino que Deus tem nos dado. Reflita sobre isso agora, durante esse final de noite, e que o Espírito de Deus lhe abençoe. Forte abraço, paz e luz. Chegou a vez dos humilhados serem exaltados por Deus e entrarem na galeria dos vencedores. Chegou a vez dos humilhados darem um fim no tempo da humilhação.
depois de receberem a unção de Manaim. A unção de Manaim faz toda a diferença. A unção de Manaim vem sobre mim. O tempo da humilhação chegou ao fim. Unção de Manaim vem sobre mim. Unção de Manaim e exaltação. A humilhação chegou ao fim. A unção de Manaim, tempo de exaltação. A unção de Manaim vem sobre